tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gestão. Meu nome é Glauco Farnese, sou fundador e CEO da Facilita e eu tenho a honra de trazer hoje Gustavo Zanotto, um profissional que eu admiro, eu tenho certeza que vocês também. Para mim, a principal autoridade quando se trata de inovação no mercado imobiliário. Esse cara tem muitos anos de experiência de mercado imobiliário, tem muitos anos fora do Brasil também de experiências em Portugal, Miami, Israel. Então, ele vai trazer aqui muitos insights de como aplicar essa inovação no seu dia a dia. Seja a inovação evolutiva, que você está melhorando ali os processos, seja a evolução disruptiva, algo que vai realmente mudar a forma que é feito. Então, seja bem-vindo aqui a mais um Papo de Gestão. Glauco, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar perto de você e das suas iniciativas. E, cara, falar de inovação é um assunto que atrai, né? Porque inovação é algo que todo mundo quer conhecer, mas poucos sabem realmente o que é inovação. E inovar não é você simplesmente ter a mais nova tecnologia, a tecnologia mais atualizada. Inovar é você ter uma mudança comportamental. Inovar é você ter percepções de como o mercado se comporta e, a partir disso, executar alguma coisa. Então, aqui nesse papo que a gente vai ter, nessa próxima hora aqui, eu vou procurar trazer junto contigo aqui o caminho para promover a inovação dentro do mercado imobiliário e contar um pouco da minha história aqui, que tem bastante coisa para a gente falar. Perfeito. Quero aqui publicamente fazer um agradecimento especial, Zanotto. Você foi um dos caras lá atrás, quando o Facilita era só mato, que foi lá e acreditou. Falou, cara, esse projeto, a questão da facilidade, da mobilidade, ter uma tecnologia que foi pensada para os corretores, né? Então eu diria que você foi o principal cara a nível nacional que chancelou, falou, cara, esse projeto eu acredito e vai dar certo, reforço, enquanto Facilita era mato. Então, obrigado aí por ter acreditado e os royalties vão chegar em um momento. Eu espero que chegue de algum jeito para mim. Pode chegar em vinho ou charuto que eu aceito do mesmo jeito. Perfeito. Zanotto, para a gente poder iniciar o bate-papo, acho que todo mundo aqui conhece muito bem da sua trajetória, mas se você puder resumir em algumas palavras ali, qual foi as suas principais trajetórias e bagagens até chegar até aqui no Zanotto, que é conhecido nacionalmente. Glauco, eu vou resumir 23 anos em poucos minutos aqui, porque eu acho que o principal aqui é a conversa que a gente vai ter, o principal não é saber da vida do Zanotto. Mas, cara, 23 anos dentro do mercado imobiliário. Eu comecei no momento em que o profissionalismo dos profissionais de marketing ele ainda não existia dentro do setor imobiliário. Então, eu saí de uma faculdade de administração de empresas, já tinha feito engenharia civil, e em determinado momento eu disse para o meu pai, você conhece muito construtor aqui em Campinas, eu sou de Campinas, São Paulo, né? Eu preciso trabalhar. O que eu fazia anteriormente eu deixei para trás e passei a trabalhar então dentro de construtoras. Meu pai arrumou um emprego para mim, um primeiro emprego, numa construtora pequenininha, já nem existe mais. Fui para uma segunda, fui para uma terceira. Para qual cargo? Desculpa. Então, eu estava fazendo qualquer coisa ali. Eu estava ali, eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar e eu falei, qualquer coisa dentro de uma construtora. Eu estava saindo ali da faculdade, tinha a faculdade de engenharia civil e estava saindo de uma faculdade de administração. A princípio, eu fui colocado dentro de uma função de despachante. Eu fazia trabalho de prefeitura e levava projeto para ser aprovado, esse tipo de coisa. Numa terceira incursão numa outra construtora, falaram assim para mim, isso questão de 3 anos, né? Eu comecei em 2000, tá? Questão de 3 anos depois, chegaram para mim e disseram assim, cara, tem um negócio chamado marketing, vai fazer. Na época o marketing era comprar folha de jornal, rádio, televisão e fazer panfletagem. E eu fui responsável dentro desse processo todo de mostrar produto imobiliário a fazer as compras de página de jornal. E eu comprava os jornais de Campinas, as rádios de Campinas e enchia a rua de panfleto, que ainda funciona, que é um negócio que a gente faz ainda hoje, mas deve fazer... Se estiver fazendo do mesmo jeito, está fazendo mal feito. Bom, chegar no ponto final, encurtar uma história longa aí para você. Disso eu participei de uma operação que foi incorporada, juntou com outras 4 marcas e criou a PDG, então eu fui trabalhar na PDG. E eu fui trabalhar como gerente de marketing e planejamento na PDG dentro de uma agência aqui em São Paulo. Hoje a gente está falando aqui em São Paulo, né? Onde eu moro atualmente. Perfeito. E eu fui para dentro dessa agência tocar a área de planejamento da PDG. Fiquei pouco tempo ali,
porque logo na sequência eu fui para a Tecnisa, onde foi a minha escola de inovação. Fiz parte de uma equipe de 4 pessoas que eu gosto muito de citar esse ano. Em 2010 e 2011, o faturamento da Tecnisa girou em torno de 1,2 bilhões. E só o meu departamento, que era chamado de e-business, composto de 4 pessoas, foi responsável por 42% do faturamento da companhia. Então aí você já começa aqui a nossa conversa para falar de inovação, né? Legal. Como que uma construtora, uma empresa de empilhar tijolo, areia e cimento passa a ser uma referência em inovação e tem 42% do seu faturamento olhando para os canais digitais, olhando para o que a gente chama de um ambiente virtual. Perfeito. Depois disso, eu recebi uma proposta interessante, eu fui para a Cyrela, fui tocar a área de mídia da Cyrela, e foi dali que eu fiquei um pouco mais de tempo e resolvi empreender. O que eu estou fazendo até hoje, eu desenvolvo projetos, eu desenvolvo diversos outros tipos de iniciativas que olham para profissionalização, para qualificação, para melhoria do setor. E cara, quando a gente você me pede para contar um pouco, eu acho que a minha história de verdade ela começa ali em 2014, quando eu entro para ver empreendedora. Porque até então, quando você está dentro de uma empresa, você segue rotinas, padrões, você segue uma cartilha que está pronta para você. Tem uma visão macro do todo e das dificuldades ali de uma forma mais macro, né? Você não consegue, por mais que você seja exigido a ser intraempreendedor, ou que você precisa olhar para aquilo que está acontecendo na sua frente e encontrar soluções, mas existem algumas limitações. E essas limitações mostram para você o seguinte, cara, eu posso até avançar, mas será que se eu avançar eu vou ser reconhecido? Ou alguém vai dizer para mim, não, volta e faz o mesmo que você estava fazendo lá. Então, 2014 até hoje é o que eu considero assim, meu segundo ciclo dentro do imobiliário. Legal. Porque foi quando eu comecei a empreender, foi quando eu comecei a entender o que era gestão de fato de empresa. Aplicar a consultoria e as conversas com vários incorporadores a nível nacional e tudo mais. E eu conversei com bastante gente. Legal. Show de bola. Cara, parabéns pela trajetória. Acho que todo mundo que conhece super bem o Zanotto. E qual que é a provocação, Zanotto, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo? Então a gente está no nosso público aqui são gestores e empresários de incorporadores, loteadores e imobiliárias. Eu sou um cara de tecnologia, apaixonado por tecnologia e por mercado imobiliário. Então eu queria entender a sua visão, Zanotto, porque na minha percepção a gente tem acontecendo uma transformação muito forte no mundo, né, da parte de novas tecnologias. Então tem vindo lá uma camada que eu gosto de citar, entre aspas, mundo encantado, não depreciando, mas são novas tecnologias que não estão muitas vezes acessíveis e não são tecnologias já pavimentadas para se utilizar no dia a dia. Mas chama atenção e todo mundo fica ligado. Cara, isso aqui vai revolucionar a forma de se vender, a forma de se pagar, etc. E ao mesmo tempo, existe uma realidade talvez direta que muitos incorporadores e loteadores ainda não estão fazendo o que eu chamo do arroz com feijão, né? Ou seja, que é, por exemplo, você ter... Eu vou pegar um pouco até um pouco mais direto no sentido, tem muitos incorporadores e loteadores que não têm um bom site ainda, de forma responsiva, que seja rápida, que tenha a parte de SEO, que apresente bem aquele empreendimento, que tenha a apresentação para uma jornada boa do digital. Quando esse cliente pede um contato, muitas vezes não tem já uma distribuição automática desse lead. E o cara passa por um e-mail, demora muito tempo. E aí, se a gente for pensar na jornada, né, na parte da reserva, da proposta, da geração de contrato, de fazer uma jornada única, enfim... Eu acho que tem várias premissas, Zanotto, que na minha opinião ainda não estão cumpridas de uma forma pavimentada no mercado imobiliário, né? Então, queria te entender assim, a sua visão, se o empresário, se o gestor comercial deve primeiro fazer as evoluções, que eu chamo das evoluções que não são disruptivas, mas, cara, é o processo que você já faz, mas vamos melhorar ele, vamos colocar mais rápido, vamos colocar numa esteira única, mas é o mesmo processo que ele já faz. Ou ele tem que ficar antenado e pensar em aplicar tecnologias e inovações mais disruptivas, que é uma coisa que ele não faz e vem mudar totalmente ali a utilização dele, né? Então, ver um pouquinho dessa visão sua da inovação. O que ele deve olhar primeiro nesse sentido, né? A sua colocação, em forma de pergunta e seguindo para uma afirmação, eu gosto de pontuar determinados momentos em que nós estamos hoje dentro do setor imobiliário e como nós estamos vivenciando esses momentos. Quando você diz assim, vou começar de trás para frente,
para depois começar de frente para trás com um raciocínio lógico. Quando você diz assim, pô, será que o cara deve já disruptar, já fazer alguma coisa que realmente vai mudar, que vai abalar, que vai transformar? Eu digo não, pelo seguinte. Nós estamos acostumados a buscar o mais novo, a fazer o mais novo, com muita pressa, achando que isso vai mudar mercado. Mas quem que muda mercado não é o CNPJ, são os CPFs. O que eu quero dizer é o seguinte, o que adianta o construtor ou incorporador colocar dentro do seu ambiente de negócio a principal, a mais nova, a mais moderna, a mais atual tecnologia, se para o público que ele oferece o produto e ele oferece as soluções que ele tem, esse público não compra esse tipo de inovação. Então, o primeiro passo, tá? De trás para frente, te respondendo cara, antes da gente olhar para a inovação, vamos olhar em quem vai se beneficiar da inovação. Se for só a empresa, cara, mata a inovação no ninho. Legal. E esses CPF seriam talvez ali os corretores e os clientes compradores, né? Seriam os dois principais. Quando a gente olha para o construtor incorporador, o primeiro cliente dele, ele olha para o consumidor. Mas o primeiro cliente do construtor incorporador é a força de venda. Se esse construtor incorporador não souber aplicar recurso e entregar informação valiosa para o corretor não vai entregar a mesma coisa para o consumidor. Então, o que a gente acostumou a ver nos últimos 15 anos é o seguinte. O construtor sabe disso, e o que eu estou dizendo aqui, vou fazer um disclaimer aqui para todo mundo, tá? O que eu falar agora, eu não estou depreciando uma ou outra categoria, empresa, profissional. Estou dizendo aqui, é a realidade do mercado. Muitos vão dizer, eu não faço isso. E eu vou dizer, faz. Você me conhece, sabe que eu sou crítico. Faz. O construtor incorporador, ele percebeu que ele pode fazer tudo sozinho. Ele pode. Se ele quiser vender direto no mercado, ele pode. Porque ele já compra a mídia hoje, ele já tem o seu departamento de marketing, ele já tem o seu departamento de planejamento, ele já tem toda uma estrutura pronta para ele vender direto. Se ele quiser fazer isso, ele faz. E outra, ele pode criar suas próprias houses e elas hoje dão mais resultado do que as próprias imobiliárias associadas. Isso é fato. Tá? Então, tirando esse recorte, o que a gente tem que entender é o seguinte. Meu primeiro cliente como construtor e incorporador é o corretor de imóvel. E o corretor de imóvel é o cara que se beneficia de todas essas novas tecnologias e toda essa inovação. O corretor de imóvel, eu gosto de dizer que ele é a principal ponta hoje em tudo que se faz na jornada de aquisição de um bem imobiliário. Porém, ele tem que ficar esperto em dois momentos específicos. Ele tem que saber trabalhar produto e tem que ser muito bom de negociação. Então ele tem que ser um cara que tem que ter os melhores produtos e saber muito bem de fechamento. O meio do caminho vai ter uma tecnologia que resolve tudo por ele. Tá? Ah, mas poxa, dá um exemplo, ou isso não acontece. Cara, isso acontece porque lá em 2011, 2010, quando eu estava na Tecnisa, a gente vendia sem mostrar imóvel. E hoje, 2023, dizem assim, eu vendi sem mostrar o imóvel de forma física. O cliente comprou olhando pela internet. Eu já fazia isso em 2011. Então, o que está acontecendo hoje é só uma repetição do passado de forma atualizada. Perfeito. Tá? Então, assim, tecnologia por tecnologia já existe há 25 anos nesse país, olhando para o setor imobiliário. Aí, quando você fala de corretor, eu vou começar a quebrar a nossa pirâmide. Tá? Você fala do corretor de imóvel, a primeira porta de entrada para o corretor ter resultado é ele aplicar recurso dentro de um portal imobiliário. O corretor está entrando para o mercado, ele está saindo do curso de TTI, está tirando o seu Cresce, ele vai começar a trabalhar. Ele é jogado na cova dos leões dentro de uma imobiliária que geralmente tem um gerente que não tem paciência, fala para o cara, pega essa lista, começa a ligar para todo mundo. E ele pega uma lista, cara, de pessoas que já passaram 5, 10 anos por aquela imobiliária que pode não estar no processo de compra. E aí ele começa a ouvir não. E quando ele tem o estalo e diz assim, cara, eu posso fazer sozinho. Muito do que eu falar aqui eu posso fazer sozinho. Você vai ouvir eu falar isso muitas vezes. Esse corretor, quando ele descobre que ele pode fazer muita coisa sozinho, ele começa a se especializar em diferentes áreas. Tem corretor que é muito bom hoje para falar de marketing, e aí quando você fala de marketing, você tem vários caminhos e canais para distribuir o teu marketing. Você tem rede social, você tem o search, você tem o SEO, você tem um bom site, você tem aplicativo, você tem as plataformas. Então esse corretor hoje ele tem um mundo de ferramenta que ele pode usar para que ele possa ser um profissional melhor. Mas ele falha numa coisa chamada processo. Ele não sabe fazer o gerenciamento do negócio. Perfeito. Tá?
Que esse é um dos principais pontos de deficiência do mercado imobiliário. Que a parte da geração dos leads, né, é algo que você consegue fazer com uma certa, entre aspas, facilidade. Mas o grande pênalti é justamente, e aí? Gerei. Como é que eu atendo rapidamente? Como é que eu faço essa jornada de forma acompanhada? Né? Que entra muito processo e entra tecnologia também. Então, aí a gente vai chegar nesse ponto, porque eu considero hoje a geração de lead a última etapa do processo que você tem que se preocupar. Perfeito. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: como é que você vai pôr alguém dentro da sua casa hoje se sua casa está desarrumada? Então não adianta eu atrair se eu não sei o que fazer com aquilo que eu estou atraindo. Tá? Então a analogia é bem simples. Glauco, você vai me convidar para ir na sua casa. Eu entro na sua casa toda desarrumada, roupa para tudo quanto é lado e tal. Eu entro, qual que é o espanto que eu vou ter? Nossa, o Glauco é bem desorganizado. Ou trazendo para um stand de vendas sem ar-condicionado, sem a maquete, mal sinalizado, com atendimento ruim, não adianta encher de pessoas dentro do stand que não vai gerar venda. Exato. Perfeito. Aí você escala um pouco a nossa pirâmide. Você vai para a base média da pirâmide ali, onde estão as imobiliárias. A minha visão de imobiliária é a seguinte. Só um passo para trás rapidinho. Quando a gente fala de inovação, dúvida minha, curiosidade pessoal, Glauco aqui, esse cara ter um atendimento de até 5 minutos do lead que é gerado, ele ter uma métrica assim, que ele consiga acompanhar como é que está a taxa de conversão dele, como é que está o ciclo médio, consiga subir a documentação de forma online, etc. Isso é considerado inovação ou inovação são só questões mais disruptivas? Porque às vezes a gente fala inovação, Zanotto, parece que é uma coisa, cara, isso aqui é chat GPT, é uma inovação, sei lá, tokenização seria uma inovação, mas essas questões de uma melhoria de um processo que já existe também pode ser citado como inovação? Para mim, a inovação, a concepção que eu tenho da palavra inovação, para mim, Zanotto, inovação é o ato de fazer. Tá? Então, tudo que você faz hoje e que você consegue melhorar e ter um ganho de resultado, você está inovando. Tá? Inovação não é tecnologia. A tecnologia é uma parte do processo de inovação. Perfeito. Tá? Então, quando você fala, os 5 minutos, atender o lead em 5 minutos, cara, eu prefiro, eu não sou contra quem fala que você tem que atender o lead em 30 segundos. Não sou contra. Mas eu prefiro atender o lead de forma que eu conheça mais sobre a necessidade que ele me apresenta e que isso possa levar 10 minutos, do que eu ligar, mandar um e-mail, um WhatsApp, que seja, sem ter o mínimo de informação desse cara. Mas então, a própria questão, de, por exemplo, de melhorar o atendimento é inovação. Já é uma inovação. Já é uma inovação. E pode ser com aplicação de tecnologia ou não, mas é uma inovação. Porque o que tem a ver com inovação também? É a maneira como você pensa aquilo que você faz. Quando a gente fala que inovação é processo está muito ligado a comportamento. Comportamento está muito ligado à maneira como você racionaliza em cima daquilo que você vai executar. Por isso que, para mim, inovação é o ato de executar. Quando eu estou nesse caminho, eu estou entendendo de processos, eu estou entendendo de comportamento, eu estou entendendo de razão de fazer aquilo e do porquê fazer aquilo, para depois eu aplicar. Sensacional. Então, quando eu não tenho essa visão, Glauco, inovar por inovar, cara, essa conversa que a gente está fazendo, se ela não tiver um fundamento para quem está ouvindo, nós não estamos inovando aqui numa conversa. Perfeito. A conversa que a gente está tendo aqui, ela só é uma conversa inovadora se a pessoa que está nos ouvindo ou está nos vendo, ele vai pegar alguns recordes e vai falar, putz, isso aqui eu vou aplicar no meu negócio. Perfeito. Isso aqui vale para mim. Né? E uma das coisas mais importantes quando a gente fala de inovação é que eu inovo para quê? Eu inovo por quê? Cara, depois eu vou voltar na base média da pirâmide, mas você citou um negócio chamado ChatGPT, né? Pô, saiu o ChatGPT, agora ele ajuda você a fazer... Eu fui uma das pessoas que foi lá, fiz um vídeo, comentei, expliquei, porque me pediram para fazer isso, eu fui lá e falei, tá, rapidamente eu vou falar para vocês o porquê usar o ChatGPT. Cara, eu recebi, assim, diversas mensagens, algumas bastante... ácidas, outras muito interessantes, de corretores de imóveis falando assim, não, o que você está falando é uma loucura, e o outro aqui, cara, que bom que você falou isso, eu não sabia que a gente já está nessa evolução. Então, quando eu divido isso no meio, eu vejo assim, o cara que reclama é o cara que vai ficar fora do mercado. O cara que olha para aquilo e fala assim, eu preciso entender. Deixa eu entender, deixa eu conhecer e ver se faz sentido ou não
o que aplicar e quando aplicar. Exatamente. Perfeito. Porque ferramenta por ferramenta, se você vai numa inteligência artificial, e todo mundo fala do chat GPT, mas tem mais de 600 ferramentas de inteligência artificial hoje que você pode aplicar o teu recurso em cima dela e ela te traz tudo que você quiser. Tá? E eu achei muito legal o conceito seu de inovação e essa parte da execução, né? Que eu acho muito legal. Porque às vezes tem algumas inovações que você não consegue trazer para a aplicação. Então, cara, pelo menos, talvez naquele momento não. Daqui a 5 anos pode ser que já tenha alguma aplicabilidade, né? É o que eu sempre digo, Glauco. O que acontece hoje, você tem que... Desculpe. Você tem que entender, estudar, avaliar e validar. Quando você passa por essas 4 etapas aqui e na validação você entende que aquilo funciona, você tem que reservar e falar, isso aqui vai ficar no meu dia a dia. Tá? Quando você passa por uma dessas 4 etapas e em alguma delas você recebe um não, observar, estudar, avaliar e validar, cara, em alguma dessas 4 etapas você tem um não, aí é a hora de você ir para um outro caminho. Tá? E a gente tem muitas empresas hoje trazendo inovação para o setor. Muitas. E aí, quando a gente olha para as nossas empresas do mercado, a gente percebe o seguinte, a gente está muito atrasado. Minha percepção, então, é válida. É real. É real. Porque o que a gente está olhando para corretor de imóvel? Corretor de imóvel nasceu com uma única função, orientar o cliente a fazer o melhor negócio. Nunca você vai ver na lei dizendo assim, o corretor de imóvel vende imóvel para qualquer pessoa de qualquer jeito. Ele tem que orientar. Ele tem que olhar para as necessidades dos compradores e dos vendedores e orientar a melhor maneira daquele negócio realizar, em que as duas partes se sintam bem e que ele, corretor, ao finalizar um negócio, também se sinta bem pelo honorário que ele vai receber. Ponto. Aí eu te falo o seguinte, voltar lá atrás. Corretor que tiver bom produto, corretor que ser bom de fechamento e incorporar no seu dia a dia ferramentas que automatizem e melhorem sua produtividade, esse é o cara que está preparado para se tornar um profissional de inovação. Mesmo que ele não tenha bagagem de inovação, não estudou, não fez faculdade, sim. Mas ele percebe o seguinte, cara, as ferramentas de tecnologia que estão aí, elas estão me ajudando, elas não estão me excluindo do mercado. Perfeito. Tem até uma imagem que eu gosto muito, que é uma queda de braço, né, entre corretor e tecnologia. Que muitas vezes fica a discussão quem é melhor? É o corretor, que o cara consegue fazer uma percepção, consegue fazer um trabalho, uma venda consultiva, consegue negociar, ou é a tecnologia, que ela é mais rápida, mais eficiente? E existe essa disputa, quem que vai ganhar essa disputa, né? E na minha visão, exatamente, a gente não tinha combinado, mas exatamente essa visão. Que a venda eficiente é quem consegue somar as duas coisas, elas são complementares, né? Eu gosto de citar a analogia do cérebro, que tem a parte esquerda, que eu coloco como tecnologia, que ela é mais rápida, ela é eficiente, ela funciona super bem, etc. Mas tem um lado direito, que é mais o emocional, a parte mais de conectividade, que ela também, então, os dois lados, se complementam. Então a tecnologia, junto com essa parte do corretor, você citou de uma forma diferente, né? Achei sensacional, mas é isso, no final do dia. A soma dos dois é que vai fazer a venda mais eficiente. E aí você abre mais um ponto nesse nosso debate aqui, nessa nossa conversa, que é o cérebro. Eu gosto de comentar com todo mundo a analogia entre o cérebro humano e os microchips. Tá? O cérebro humano ele tem a mesma forma 10 mil anos. Cara, tá dentro dessa caixa, ele não muda, o formato, a massa, a condição que foi dada para o cérebro. Só que ele tem bilhões de microchips aqui dentro e a gente não sabe usar. Uma máquina com inteligência artificial, ela tem um cérebro com bilhões de conexões ali dentro, que trabalham muito mais rápido que o nosso e faz a conexão muito mais rápida que as nossas e ganha numa escala em relação ao cérebro humano com uma velocidade muito maior. Então por isso que tem esse embate, quem é que vai ficar? Perfeito. Mas tem um negócio que ainda a máquina não faz, que é entender de sentimento. Isso. E aí o cérebro humano ele sabe captar o sentimento. Né? A máquina ainda não sabe trabalhar sentimento. Mas vai chegar um momento que ela vai fazer isso. Tá? Então, para a gente estressar esse assunto aí que olha para corretor de imóvel, e quando eu falo estressar, a gente pode continuar a conversa nisso aí, mas o que eu quero passar para o corretor de imóvel que vai nos ouvir e vai nos ver, vai passar no YouTube também? Sim, que bom. Sim. Então, assim,
para quem está acompanhando essa conversa, o que eu quero deixar claro é: o profissional que se adaptar à mudança, o profissional que estiver pronto para a mudança, esse é o profissional que vai ficar dentro do jogo quando as máquinas assumirem determinadas condições e participações nessa jornada de aquisição de um bem imobiliário. Esse cara vai ficar. Perfeito. Então, Glauco, só para estressar esse assunto do corretor de imóvel, aquele que tiver adaptado e preparado para a mudança é o que vai continuar. E a gente vê muitos bons caras assim. Isso. Acho que é bom citar que existem, sim, muitos corretores. Cara, o que eu vejo de depoimento, cara, agora eu consegui ver a disponibilidade em tempo real, me ajudou muito no final de semana a fazer uma reserva. Me ajudou muito a subir a pasta digitalmente. Coisas às vezes simples, Zanotto, mas que traz para ele uma melhoria muito grande. Inclusive da parte de CRM. Tem muitos corretores que falam, cara, eu não consigo mais viver sem o meu CRM, que eu me organizo a minha jornada do funil de vendas, que eu tenho que falar a próxima atividade por dentro do CRM. Então, assim, é uma questão que parece que é inalcançável, mas não. Os corretores, sim, existem muitos bons profissionais que conseguem essa adaptação à tecnologia como forma de trabalho de ferramenta dele. E não é tirando o ponto que você citou de conhecer bem o produto, da negociação, de ser consultivo, de ser especialista. Isso é primordial, mas as tecnologias vão ajudar esse cara a potencializar esse outro lado que é super importante. E tem um negócio a mais aí. A gente tá falando hoje de Brasil. São 5 regiões, são 5.570 cidades no Brasil, são 5.570 mercados imobiliários, e em alguns deles uma rua, um rio, uma planície, alguma coisa divide ao meio e cria mais um mercado. Então nós estamos falando de vários mercados dentro de um único país, super regionalizado, e uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte: quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de tecnologia, de introdução às iniciativas com base de tecnologia, fica claro que cidades grandes, médias para grandes, a facilidade disso chegar e do profissional adotar é muito maior do que o cara que está no interiorzão do Brasil, numa cidade de 5.000 habitantes, aonde ele se locomove de canoa. Perfeito. É claro, nós não podemos ser hipócritas aqui e dizer assim, a tecnologia vai resolver a vida do cara que está lá na selva amazônica. Não vai. Não vai. Mas hoje, quando você começa a olhar a quebra de barreira, a descentralização do poder, a digitalização que o mundo passa, você começa a perceber o seguinte: é fácil introduzir tecnologia onde a tecnologia não chegou. Para isso, o que eu preciso fazer para chegar com o meu produto digital na mão do corretor que está no sertão da Paraíba? Então, esse vai ser o grande entrave que o nosso país, Brasil, vai seguir, porque nós não temos infraestrutura, nós não temos conexão suficiente, nós não temos o uso de profissionais competentes para poder fazer todo esse desenvolvimento do parque tecnológico no Brasil. Então, você vê algumas exponencialidades acontecendo em algumas cidades ou regiões do Brasil. Perfeito. Então, e tem também, né, Zanotto, essa parte da transformação digital que ela está acontecendo. E ela não se concluiu a transformação. Alguns estão mais, sei lá, vamos dizer que esteja 90%, outros 80%, outros 40%. Mas o fato é que estamos em transformação, estamos em mudança, né? Tanto de corretores quanto de clientes. E a gente tem cases, Zanotto, de loteadores no interior do estado, o cara subindo pasta lá da tenda de forma digital, né? Tem a Trinos mesmo, citou um evento semana passada, que trabalha com a parte de loteamentos. Se não me engano, no Maranhão, o loteamento que eles fizeram lá, 89% das assinaturas sendo feitas digitalmente. Há um ano atrás, a gente iniciou esse projeto junto com eles, era 0% digital. Então é o que eu gosto de citar muitas vezes, que essa transformação está acontecendo. Esse cara que ainda tem dificuldade com a tecnologia, por conectividade ou por conhecimento, tá tudo certo. E tem que ter alguém que vai apoiar esse cara. Às vezes esse cara vende muito bem, mas não é adepto à tecnologia. Mas ao longo do tempo isso vai se transformando até chegar num 100% ali. Né? Isso que você acaba de colocar, Glauco, ele é algo que a gente pode chamar de uma gestão completa dos recursos, né? Porque não adianta você ir lá como facilita e vender a sua solução para um loteador, um incorporador, um construtor que nunca teve isso. Perfeito. Tá, você vai lá, vende, ele fala assim, tá bom, eu quero. Aí ele contrata, te paga lá o mensal. Sim. Só que do outro lado, ele não tem ninguém para fazer a gestão do recurso. Perfeito. E aí? Perfeito.
Aí ele vai chegar daqui 3 meses para você e falar, Glauco, eu quero cancelar porque o seu negócio não funciona. Peraí, não é que o negócio do Glauco não funciona. É que a cabeça do gestor não funciona para o que a gente está chamando de transformação digital. Aí você me deu o gancho que eu queria. Porque quando eu olho para a camada do meio da nossa pirâmide, que tem as imobiliárias, as operações imobiliárias de fato, esses são os primeiros a serem diminuídos dentro do processo. Vou te explicar por quê. De novo, um disclaimer. Antes que você me xingue, antes que você brigue comigo e vá lá reclamar depois pro Glauco que ele trouxe um convidado que tá falando mal de imobiliário, eu não tô falando mal de imobiliário. Eu tô dizendo o seguinte. O corretor, que ele sabe que ele pode fazer sozinho, esse cara tá atento. Ele tá olhando para todo lado e ele fala, cara, pô, se eu for lá e contratar esta ferramenta, ela me ajuda a otimizar meu atendimento. Se eu trouxer esta ferramenta, me ajuda a otimizar minha produção de redes sociais. Se eu trouxer essa, eu faço vídeo, eu faço isso, faço aquilo, e tem essa aqui que me ajuda a trabalhar a documentação imobiliária, a trabalhar toda uma mensageria com o cliente, saber exatamente o que está acontecendo no processo, opa, eu posso fazer sozinho. A imobiliária, ela é de uma vaidade incrível, porque as imobiliárias acham que só por serem CNPJs, são eles que vão dar todas as condições para que o mercado se desenvolva. Elas vão. Desde que elas comecem a delegar funções dentro da imobiliária que privilegia o profissional que está ali dentro, dizendo para o cara, eu estou te entregando essas ferramentas, eu estou te entregando essa maneira nova de trabalhar, porque eu estou enxergando que o mercado mudou. O exemplo é top-down. O exemplo tem que vir de cima para baixo. O corretor que está dentro da imobiliária, se ele está hoje numa imobiliária que cuida da relação profissional-empresa, e consegue fornecer para ele um caminho onde ele vai ter condições de trabalhar melhor, com mais tranquilidade, com mais produtividade, essa imobiliária, ela se transformou. Perfeito. E temos grandes exemplos, né, Zanotto? A semana passada, eu conversei com o pessoal da Adão Imóveis, que é de Goiânia, né? E eles citando lá, cara, tá tudo mapeado, quais as taxas de conversão, ticket médio, ROI por mídia, todos os corretores estão já, não é uma questão de obrigação que o cara tem que alimentar CRM, que ele tem que fazer follow-up, não. É feito um aculturamento e uma venda daquele projeto do gestor para baixo. Esse cara compra a ideia e os resultados vêm, né? Exato. Então é muito legal de ver isso daí. A gente teve um bate-papo anterior, quem quiser assistir também um papo de gestão com o Júnior, que foi o fundador da Anapro, né? A gente não tinha ensaiado aqui. A gente falou, cara, entre os dois players de tecnologia aqui, o que foram as boas práticas que quem conseguiu implementar uma venda digital fez? E aí passou o quê? Primeiro, processos. Depois, uma gestão, um cara que compra o projeto top-down e vai fazer aquele projeto acontecer. Depois, a tecnologia para ajudar a colocar esses processos e essa gestão. E aí, por fim, entra as pessoas, que seriam os corretores e as imobiliárias, né? Mas é fato que às vezes a gente percebe muito que às vezes o cara contrata a tecnologia ou uma inovação. Cara, eu vou contratar isso e vai estar tudo resolvido. Cara, vai ter que ter pessoas, vai ter que ter processos, vai ter que ter gestão, vai ter que ter... iniciar um projeto MVP, rodar PDCA, são algumas premissas, né, Zanotto, que tem que passar por elas. Você sabe, Glauco, que sempre quando alguém me chama, uma imobiliária, uma construtora, me convida para falar ou para uma consultoria, a primeira coisa que eu pergunto para eles é, olha, pode ser uma coisa besta aqui, tá? Mas eu pergunto para eles, cadê a folha de papel que desenhou o processo? Não, mas como assim? Falei, cara, você quer contratar uma ferramenta de automação de e-mail, mas cadê o processo? Né? Como é que você desenhou aqui? Não, eu vou desenhar direto na ferramenta. Beleza. O tempo que você vai levar para desenhar na ferramenta é um tempo que você está gastando que você poderia chegar antes com esse processo montado. Desenha uma folha de papel lá o fluxograma, quem vai fazer o quê, quais são os SLAs, né? E depois discute sobre aquilo. Cara, é isso daqui. A melhor ferramenta de gestão para o empresário que deseja contratar tecnologia é caneta Bic e folha de sulfite. Zanotto, eu vou explorar um pouquinho essa parte sua, porque há 2 semanas atrás eu tive uma conversa com a Lúcia, da DNA de Vendas, que para mim é uma das principais referências. Conversei com o Júnior da Anapro, falou sobre a parte de processos. Então, assim, todo mundo está muito forte essa questão dos processos, que na minha percepção ainda é visto às vezes como algo burocrático, chato e que não precisa, né? Como fazer para quem está nos escutando aqui, os gestores comerciais, para ter o papel, caneta Bic e executar? É ele próprio? É através de uma consultoria? O que você vê na prática que esse cara consegue
ter os processos documentados para que a partir disso consegue aplicar e consegue melhorar os processos. Inclusive, só um detalhe que minha esposa, ela é formada em administração e é especialista nessa parte de processos. Então a gente está juntos há 21 anos, eu vivi dentro de casa a importância que é essa parte de processos dentro das empresas. Ela é fundamental, primeiro o processo, depois a tecnologia ou a execução. Então vamos lá. É muito legal você ter colocado esse tipo de questão aqui na mesa para a gente debater, que é o seguinte. O ponto mais falho das empresas imobiliárias, o ponto mais falho das empresas imobiliárias é quando elas estão preocupadas com pressa e não em velocidade. Então elas querem rapidamente fazer algo sem ter velocidade de negócio. E o segundo ponto mais falho de todas as empresas que estão no imobiliário hoje é que elas se baseiam no achismo. Poucas estão escalando o processo. Eu conheço algumas imobiliárias, eu rodo o Brasil todo. Eu já palestrei, acho que nesses últimos 10 anos, já palestrei para mais de 70 mil corretores. Já falei com muita gente. Já estive dentro de imobiliárias Caruaru, em Pernambuco, João Pessoa, na Paraíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Campinas, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiás, Goiânia, que, né? Preciso ganhar a placa de cidadão goianiense. É goianense que fala? Goianiense, já sou cidadão pessoense na Paraíba. Então, assim, rodando esse Brasil todo, eu posso dizer para você que de 100% das operações imobiliárias hoje existentes, menos de 1% está adaptada a entender o que é processo. E o processo, ele vem da indústria. Ele vem do setor automobilístico, por exemplo, que um carro começa a linha de produção, ele tem um processo muito anterior às montagens das peças. Lá atrás existe uma concepção anterior a simplesmente apertar um parafuso. O nosso imobiliário ele é regido pelo quê? Gasta-se dinheiro com marketing, espera-se a boca do funil encher, espera-se o próximo sim, espera-se uma escrituração. A gente não está desenhando todo esse processo, entendendo assim, como eu vou captar o lead, de que forma eu vou captar o lead, em que canal, beleza. A partir disso, como que esse lead vai chegar para mim, quem vai atender, quem é a equipe responsável por atendimento. Depois de ter feito o atendimento, esse lead vai para quem? Qual é o corretor que vai começar a trabalhar em cima disso? Ele deve fazer qual a próxima atividade? Quais são as etapas que esse lead tem que cumprir dentro de uma régua de comunicação? Como que esse lead se comporta dentro da imobiliária ou na operação do corretor autônomo? Nós não temos isso. Quais as taxas de conversão etapa por etapa? Quanto tempo que ele está ficando em cada etapa? Né? Eu me lembro que quando eu estava na Tecnisa, uma das nossas premissas era ter um painel de controle que nos dava tudo, exatamente tudo que a gente estava falando. E foi dali que eu aprendi que assim, se você não tem métricas suficientes para validar o teu negócio, é melhor você parar com o seu negócio. Então, cada vez que esse dashboard, esse painel de controle era exposto para nós, dias de tristeza e dias de alegria. Porque, cara, quando era dia de alegria, a gente já sabia que a gente tinha que melhorar ainda mais. Quando era dia de tristeza, a gente tinha que rever todo o processo e falar, errei aqui. E recomeçar. Só que por isso que a importância de ter os processos e ter as métricas, né? Mais do que isso. Quando você vai executar, você consegue depois olhar. As métricas é que vão dar sinalização, alguma coisa está errada. E aí você vai olhar onde que está errado, onde que está esse gargalo, e através do processo refazer, criar novas versões daquele processo. E eu vou mais além, e você falou do gargalo. Quando você monta todo o processo e você começa a executar esse processo, você tem que, a todo momento, validar as métricas. Você tem que acompanhar as métricas a todo momento. Com a sua realidade. Com a sua realidade. Pode ter referências de mercado, mas qual que é a sua realidade? O que você está tendo dentro de casa. Perfeito. O que você está tendo dentro de casa. O empresário, ele costuma olhar para fora e falar, o fulano não está vendendo, eu não estou vendendo e o fulano também não está vendendo. Não, peraí. Não é porque ele não está vendendo, você também não vai vender. A gente gosta de externar a culpa, né? De dizer, o mercado está ruim, o mercado não está aquecido, por isso que eu não estou vendendo. Não é isso. É porque a gente está acostumado a fazer tudo no oba-oba. Mas como mudar isso, Janotto? Ainda sensacional e interessante que a gente está conversando tanto com gestores comerciais com essa mesma visão de... Eu não sou de processo, eu sou de tecnologia,
Mas cada vez mais eu tô querendo entender sobre isso e principalmente assim, Zanotto, você citou que às vezes esse número 1% do mercado imobiliário é mapeado, tem os seus processos mapeados. Como fazer essa mudança? Existe algum, não sei se é o próprio gestor é que tem que fazer isso, tem que contratar alguém da área de processos para poder estruturar, se é uma consultoria externa. O que você viu? Cara, o cara não tem... Entrei numa incorporadora, esse cara não tem processo, não tem fluxograma, a primeira pergunta que você citou. E aí? Como o cara fazer para que tenha esses processos? Porque eu acho que esse bate-papo, Zanotto, faz muito sentido para todo mundo, inclusive para nós. Quando o Facilita entra numa empresa que tem um gestor atuante e tem os seus processos, cara, a chance disso acontecer é infinitamente maior que uma empresa contratar o Facilita e não ter um gestor atuante e não ter processos. Já entra errado, né? Porque, reforçando, processos, gestão, tecnologia, pessoas. A tecnologia ela vem em terceiro lugar. Tem que ter essas duas premissas antes. Mas como fazer para mudar esse índice, a gente conseguir juntos ampliar esse 1% para chegar próximo ali a 100%? A resposta que eu dou é a seguinte. Antes de dizer quais são os caminhos, eu sempre me baseio em coisas que eu já ouvi. Então, eu ouvi uma frase uma vez, eu não sei de quem é esta frase. Se alguém souber, pode pôr aí nos comentários e te ajudar e me ajudar também. Sim. Eu já procurei no Google isso diversas vezes e não achei. Mas eu ouvi uma frase uma vez que é o seguinte: o que te fez chegar até aqui não vai te levar para frente. O que significa isso, cara? Tudo que você já fez de repetição até o presente momento e você continuar fazendo em vista das mudanças que estão surgindo, não vão te levar para frente. Vão cada vez mais te atrasar. Porque tudo mudou. O mundo mudou, as relações mudaram. O dinheiro mudou, a forma como você conversa, a forma como você se relaciona, a forma como você negocia, a forma como você trabalha, a forma como você gera produtividade, tudo mudou. Tá? Então, se tudo está mudando, as empresas e profissionais precisam mudar rapidamente. Então, experiência prática. Eu já entrei para dar consultoria em muita imobiliária, eu não vou mentir para vocês aqui, tá? Eu já entrei em imobiliária que eu falei, desculpa, eu não vou trabalhar. Porque a primeira pergunta que eu fiz foi: você tem alguém que vai conduzir o meu trabalho aqui dentro? Não, não tenho. Você pretende contratar alguém que vai me acompanhar e conduzir o trabalho? Não vou. Quem vai fazer isso comigo? Fulano. Qual que é o nível de entendimento do fulano sobre essas questões que eu vou trazer para a mesa? Nenhuma. Então, eu preferi sair. Por outro lado, eu já entrei em imobiliária que já estava super preparada, que o meu trabalho foi tão tranquilo que eu fiquei até feliz de emitir a nota. Porque eu falei, cara, putz, isso aqui vai voar. Sim. Por quê? Era uma imobiliária que já tinha visão de negócio. Não era uma imobiliária que estava preocupada com venda. Ela estava preocupada com negócio. A venda é uma consequência da relação. Exatamente. Ela já tinha pessoas que estavam orientadas a negócio. Ou seja, ela tinha uma visão de negócio, com pessoas orientadas a negócio e com uma equipe dedicada ao negócio. Porra, já respondeu. O sonho de consumo. O sonho de consumo. E é por isso que eu falo que é menos de 1%. Tá. Aí, como que eu vejo uma empresa tão bem preparada como essa aqui? Qual que é o exemplo prático que eu quero deixar para essa conversa? É que para você ter uma visão de negócio, um profissional de negócio e uma equipe orientada a negócio, você tem que olhar as boas práticas de mercados fora do imobiliário. E aí é que vem o aprendizado externo. Quando você vai comprar um produto da Microsoft, quando você vai comprar um produto da Apple, quando você vai comprar um carro da Tesla, quando você vai comprar alguma coisa da Amazon, em algum momento tem uma pessoa por trás que ela está conduzindo o teu processo. Ela pode não aparecer, mas ela está observando e conduzindo o teu processo. Comprar dessas empresas é tão leve e tão fluido que você não tem estresse. Então, para o setor imobiliário hoje poder praticar uma gestão eficiente, orientada a negócio, com todo mundo dedicado ao negócio, com uma visão de negócio, é preciso mudar os profissionais que estão dentro das empresas. Esse é o primeiro passo. Muda os profissionais que estão dentro das empresas. Cada profissional que está ali tem uma determinada função e ele precisa ser dedicado àquela função. Então, uma das recomendações que eu deixo é o seguinte, cara, você é uma imobiliária, você tem corretores, não deixa o corretor fazer o primeiro filtro do cliente. Começa a trabalhar com o SDR dentro de uma ferramenta que pode ser o Facilita, que ele tem uma visão
espacial de tudo que está acontecendo e ele sabe, esse cliente vai para o corretor X, este cliente vai para o corretor Y. Então você tem esse primeiro filtro que faz com que os negócios aconteçam. Esse é o grande exemplo. A mudança comportamental das empresas se dá quando ela tem profissionais dedicados a cada departamento ou área específica com um nível de conhecimento para aquilo que está sendo feito. Perfeito. Só para complementar e validar isso daí, trazendo para o caso da própria Facilita, nós contratamos a consultoria da DNA de vendas pro Facilita, porque eu acredito que está sendo sensacional, porque a importância dos processos. Né? Exato. Dentro da Facilita a gente tem um time de SDR mais focado em inbound e BDR focado no outbound, que são especialistas. Inclusive dentro dessa parte inicial, tem especialista mais no formato de inbound, de receber aquele lead que pediu o contato, e tem especialistas mais voltados de fazer uma prospecção ativa, claro, né, dentro do outbound. E depois isso que vai para um consultor comercial. Então o que a gente está falando aqui, Zanotto, né, é uma prática que a gente também aplica nas nossas próprias empresas. Né? E o processo tem disso. Né? Então, cara, essa etapa aqui, quem vai fazer é isso, a entrada é essa, vai executar isso, no final sai aquilo, que vai para a próxima etapa do funil de vendas. Isso vai até na hora da secretaria de vendas, do gestor comercial, de chegar para o time de pós-venda. Né? Tudo são etapas de um processo, que a tecnologia pode ter essa visão que o Zanotto citou, né? Para cada etapa, quem que são as pessoas envolvidas, quem que vai receber aquilo, o que ele tem que tratar e qual que vai ser a saída. Pronto, você tem ali processos, pessoas e a tecnologia tendo essa visão completa. E se você percebeu, acho que quase nenhum momento eu falei de tecnologia aqui. Sim. Porque não cabe numa conversa dessa a gente falar de tecnologia. Não cabe. Não cabe. Porque se a gente está olhando para uma dificuldade do mercado, a tecnologia vai mais atrapalhar do que ajudar. Verdade. Então, e o próprio, citando o ChatGPT, que é uma baita de uma inovação, etc., né? Falando de inovação aqui também, mas talvez ele tem que ser antes. Cara, qual que é o processo que eu vou aplicar essa tecnologia? Quem são as pessoas que vão utilizar? Precisa utilizar realmente isso ou não? Então toda inovação, tecnologia, que por mais que seja legal, tem que ter essas reflexões. Eu vou te dar um exemplo aqui, que para mim é muito fácil de dar o exemplo, porque eu sou um profissional que estou inserido nisso. Apesar de eu ter muito tempo na minha vida levantado tijolo, areia e cimento, e depois de 5 anos vir uma unidade habitacional e feito campanha, marketing, desenvolver produto e tal, nos últimos 7, 8 anos eu mergulhei em tecnologia, então eu posso dizer que hoje eu sou um profissional de tecnologia para o setor imobiliário. Perfeito. Quando surgiu o ChatGPT, a primeira coisa que eu fiz quando começou o burburinho, eu falei, deixa eu conhecer esse negócio. Eu fiquei, Glauco, uma manhã, não digo uma manhã, mas acho que do meu primeiro café preto na manhã, das 9 até meio-dia, olhando para a ferramenta, clicando num botão, clicando em outro, escrevendo, putz, esse negócio pode ser melhorado. Ou seja, analisando sem o cenário, viés de aplicabilidade. Sem viés de aplicabilidade. Olhei o cenário todo que se formava na minha frente e falei, então é para isso que ela funciona. Tá. Peguei um pedaço dela e comecei a utilizar. Falei, cara, funciona. Funciona, muito bom. Peguei um outro pedaço dela e falei assim, cara, isso aqui não é legal. Isso não vai me ajudar. Então, tirei. O que a gente não sabe quando olha para tecnologia e para inovação é criar filtros. Sim. O que a gente precisa é criar filtros. Aí todo mundo me questiona, Glauco. Tá, me dá um CRM de mercado. Agora vamos entrar em tecnologia e inovação de fato. Me dá um melhor CRM de mercado. Escutei isso hoje de um amigo. Ontem, aliás, de um amigo. Me ligou, super amigo meu, um dos melhores corretores que eu conheço. Falou assim, cara, eu tô insatisfeito com o CRM que eu tô, me dá um outro que seja melhor. Eu falei, viu? Você acha que se você for pro outro fazendo a mesma coisa que você faz no que você tá, vai melhorar a sua vida? Exato. Ele falou, porra, Zanotto. Não pensei nisso. Falei, cara, senta com a tua equipe lá, entende quais são as possibilidades que o CRM que você está utilizando te dá de benefício, monta o seu processo, Perfeito. Entenda como cada corretor da sua imobiliária, cada gestor de equipe funciona. Quais são os requisitos, dificuldades, dores que estavam sendo passado. E se você achar que está na hora de mudar, cara, me liga de volta e eu te passo um outro CRM de mercado. Inclusive tem alguns que nos ligam para Facilita, que na reunião eu já participei de falar, cara, você está querendo mudar de CRM, mas o problema não é CRM. Exato. O problema aqui está em a forma que você está fazendo que está errado. E só trocar não vai resolver. E aí, Glauco, tem um outro ponto aí que eu fico muito preocupado com todo mundo aí que está no mercado. Cara, até amigos nossos em comuns, assim, que estão criando algumas coisas pensando em
na evolução do mercado, para evoluir o mercado, eu preciso cada vez mais ter linhas de códigos eficientes dentro de uma plataforma, numa startup, num aplicativo, que esses caras vão começar a consumir e usar. Cara, quando eu começo a escutar isso, me dá uma tremedeira no corpo, que eu falo, não. Eu já fui CEO de startup, eu sou advisor de algumas startups, eu participo de modelagem de negócio de diversas startups, e eu posso dizer para você o seguinte, o mundo das startups ele vai ruir quando eles acham que a tecnologia que eles empregam no mercado seja a salvação do mercado. E várias startups hoje que pregam o modelo de inovação, elas estão simplesmente criando linhas de código e não conhecendo o mercado imobiliário. Perfeito. Quando você quer trazer uma solução para o mercado imobiliário, e eu falo para todas essas startups, algumas me convidam para ser advisor, para fazer parte de conselho, eu falo, eu entro. Mas quem é a pessoa responsável por mercado imobiliário dentro da sua empresa? Ah, não tem. Eu falo, obrigado, o convite eu não vou aceitar. Isso eu sou da área de tecnologia também, eu tinha essa utopia lá atrás. E com a vivência dos anos, eu percebi claramente que a tecnologia não é a salvadora. Lógico, ela tem a parte de mobilidade, usabilidade, tem critérios que ela ajuda pra caramba, né? Mas a importância dessa questão dos processos e da inovação ela é fundamental. Né? Mas é simples, Glauco. Apenas para fechar esse raciocínio que eu abri contigo aqui, é muito simples o seguinte. Olha outros setores de atividade econômica que se utilizaram de tecnologia. Você compra no e-commerce há 20 anos. Não é nada novo. Você faz compra no e-commerce há 20 anos. Hoje, quando você entra numa Amazon e vê como ela te entrega a solução, ela é baseada no quê? No rastro que você deixa de navegação no site dela. Então, ela já está olhando para o seu comportamento e está dizendo, cara, você passou por aqui, olha isso aqui. Você já pega táxi. Desde quando eu era criança, eu pego táxi. Eu não deixei de pegar táxi. Sim. Ah, chegou o Uber. Cara, o que mudou a Uber? Perfeito. A Uber simplesmente me trouxe uma facilidade no deslocamento. Mas o táxi está aí, continua aí, eu continuo pegando táxi. Eu gosto de citar nesse ponto, Zanotto, que justamente o processo continuou mesmo. Na época do táxi, a gente só que pegava o telefone, ligava para o número de táxi, e aí falava, olha, vai ser carro tal, placa tal. E você tinha que ficar e descer ali do prédio, acompanhar, esperar. Mas assim, o que mudou? Mobilidade, você já pede, já paga, sabe se esse cara tá chegando ou não tá chegando, etc. Né? O próprio Netflix também. Não sei se é da sua época, vai ser também. Mas a gente ia até a locadora, pegava aquelas fitas cassetes, ia para casa, assistia... VHS. Assistia o filme, no final tinha que rebobinar. Senão tinha a multa. E no segunda-feira entregar de volta. Se não entregasse, multa. O que o Netflix trouxe? Cara, você vai lá na assinatura mensal, clicou, assistiu. Mas assim, o fato de você, final de semana, querer assistir um filme ou uma série, o fato de você chamar alguém para se deslocar para um local, isso é a mesma coisa. Então a tecnologia trouxe uma inovação para que isso seja mais rápido, que seja mais fácil, que seja com mais comodidade. Né? Mas não é uma mudança, não foi algo novo que ninguém nunca fez. Tudo que está acontecendo agora já se faziam há muitos anos, só que agora de uma forma Mas isso é disrupção. Né? Mas isso é disrupção. Quando você pega um processo antigo e enxerga a pessoa que vai utilizar e você traz mais facilidade para a vida dessa pessoa, você disruptou o mercado. A gente está fazendo agora novas funcionalidades, Zanotto, um processo de descoberta. Cara, vou fazer um recurso novo, sei lá, de distribuição de leads pelo WhatsApp. Primeira fase, qual que é? Fase de descoberta. O que a gente faz? Vamos pegar os stakeholders internos e externos, vamos conversar com as pessoas para entender como que é feito, quais que são as dores que ela tem. Cara, e é uma descoberta sensacional, que muitas vezes a gente, da lado de tecnologia, a gente está pensando que algo é muito importante, não, mas o cara é uma outra coisa que para ele é o mais importante. E aí, com essa descoberta, entra a fase de prototipação, etc. E para começar também, que eu acho que é para complementar, sempre que for implementar uma nova tecnologia, começa o mais simples possível, né? O conceito do MVP. Então, aplica em um empreendimento, aplica em um produto, aplica em uma fase do processo, depois roda isso, vê a prática e vai melhorando, né? Do ciclo PDCA. Cara, assim, eu já vi muita coisa acontecer nesse mercado. E eu brinco com essa moçada que tá chegando, né? Porque eu tô com 47 anos, cara. Mas daqui 3 anos eu faço 50 e aí eu espero estar desacelerando e só olhando para essa moçada e aplaudindo eles.
Mas eu brinco com todos eles e digo o seguinte: eu comi muita carne de pescoço para hoje vocês estarem se servindo do filé mignon. Eu estou inserido de alguma forma com tecnologia desde 1998. Meu primeiro e-mail foi em 1998. Então, de lá para cá, eu já conversei com muita gente da área de tech, já conversei com muita gente da área do imobiliário. E o que eu posso dizer para você, o que eu estou observando aí, Glauco, nesses movimentos, eventos que você participa também, que eu estou junto ali, que a gente tá, ou participa como palestrante, ou como audiência, enfim. Perfeito. O mundo é tech. Tudo é tech. Lá atrás, voltando no início desse nosso papo, quando falaram, vai fazer um tal de marketing. Hoje, o marketing é tecnologia. Existem empresas martech. Cara, o que é marketing e tecnologia? Se você não dá mais um passo em investir R$1 em campanha, em desenvolvimento de produto utilizando o marketing, se você não tem tecnologia que te traz dados de mercado, que te traz dados de consumo, enfim, o marketing é tech. Aí você vai falar da transação imobiliária. A transação imobiliária é tech. Por isso que você tem hoje as PropTechs, que são essas empresas que desenvolvem soluções com base tecnológica para melhorar a fluidez de uma transação imobiliária. Aí você tem hoje o canteiro de obras, a construção civil, a entrega de produto. Você tem tech. Aí você tem as Construtechs, que o Facilita está dentro de uma Construtech. Facilita, para mim, é uma vertical Construtech que quando ela olha para o produto do construtor, do incorporador, está trazendo uma solução que melhora essa esteira, que agiliza essa esteira. Pô, vocês são uma Construtech. Aí você olha para o varejo. O varejo, quando trouxe lá atrás o e-commerce, hoje ele está aplicando inteligência artificial, ele está trazendo as APIs generativas, aonde você começa a melhorar todo o processo de compra de um produto. Os caras estão no retail tech. Aí você olha para a atividade das pessoas, cuidar das pessoas, o RH, o departamento de RH. O RH é tech hoje também. Aí você olha para educação. Cara, nunca se consumiu tanto curso online como da pandemia para cá, dos anos 2020, 21, 22 para cá. As edtechs. Né? Aí você tem as edtechs. Aí você olha para o banco, as fintechs. Cara, saúde com as health techs. Investimento com as wealth tech. Então, cara, tudo é tech. Por que a gente vai hoje falar de mercado imobiliário e dizer assim, eu vou continuar empilhando tijolo, areia e cimento da mesma forma que eu faço há 30 anos, 40 anos, porque é isso que vai ser o futuro daqui 30, 40 anos. Cara, quando eu olhar para o futuro daqui 30, 40 anos, eu não quero morar numa casa feita de tijolo. Eu posso estar olhando para uma casa que já está sendo feita de outro tipo de material, que eu não sei dizer o que é agora aqui, mas que eu já comecei a visitar alguns países fora do Brasil, né, indo fora do Brasil, e só para pontuar isso, que eu acho muito interessante, em junho do ano passado eu estive em Israel. Eu fiquei uma semana em Israel, passando por um processo de mergulho nas empresas de inovação lá em Israel. Eu fui para Tel Aviv, Jerusalém, fui para Haifa. Mercado imobiliário? Só mercado imobiliário. Só mercado imobiliário. Mas quando você está num país como Israel, que tem 8 milhões de habitantes, um país pequeno, São Paulo tem 15 milhões de habitantes. Você olha para 8 milhões de habitantes. Você olha para as empresas de tecnologia, todas estão lá em Israel. Sabe? Israel é um celeiro de grandes oportunidades e de desenvolvimento de tecnologia. Então hoje a gente fala, eu tenho escritório no York, eu alugo um escritório no York, começou lá. Porque tá tudo lá. Então eu cheguei a conhecer em Jerusalém, na Universidade de Jerusalém, e aí é um ponto interessante que a inovação ela não se faz só em um único núcleo. A inovação ela pode ser feita na iniciativa privada, mas quando ela traz a academia junto, ela se torna muito mais forte. Então é por isso que a gente tem que ter uma integração de sistemas. Pô, aquilo que eu vi em Israel, dentro da Universidade de Jerusalém, eu achei muito interessante. Para contextualizar aqui, esse é um exemplo que eu converso muito com amigos e vou estar dizendo aqui para você. Existem 2 grandes poluentes no mundo. 2 grandes poluentes do mundo. A gente está imaginando que é uma coisa, mas esses 2 grandes poluentes do mundo é algo que está muito próximo da gente. Um deles são os dejetos de construção civil e o segundo é o sal. Na Universidade de Jerusalém, os cientistas lá mostraram pra gente o seguinte, um tijolo feito de sal. O que os caras querem provar com isso? A tese deles. Eu estou tirando um problema do planeta Terra para limpar outro problema. Cara, eu peguei o tijolo, eu lambi para ver se era salgado. Era salgado.
Então os caras estavam fazendo de sal. E ele estava explicando que os testes que eles estavam fazendo era de durabilidade, de elasticidade, de força. E, cara, daqui a alguns anos, Israel vai estar construindo com sal. E a gente ainda está usando argamassa. Tá? Outras coisas que eu vi lá, por exemplo, isso não é nada novo, já existem de maneiras diferentes, mas quando eu vi as peles de vidro nos prédios em Israel, e eles mostrando o seguinte, ó, isso não é só um vidro, isso aqui é um captador de energia solar que faz com que a gente comece a fazer a melhor gestão do recurso elétrico dentro do prédio, ele faz a gestão do elevador, ele faz a gestão da água, encanado do ar-condicionado, então você fala, mas peraí, o cara não está usando mais eletricidade? Porra, Israel tem sol 365 dias por ano, é um deserto. Os caras estão olhando para aquilo e falando, não vou gastar mais energia do planeta. Vou plantar mais árvore para melhorar aqui a taxa de absorção de água, o ar, só que eu vou usar o sal para fazer toda a parte elétrica, entre aspas, do meu empreendimento. Então, quando você viaja, você sai, essa é uma dica que eu dou para gestores, para donos de empresas, para profissionais que estão no mercado imobiliário, que esses caras assim, eu não tenho dinheiro para ir a Israel. Tudo bem, você não precisa ir a Israel. Mas se você começar a buscar artigos, se você começar a buscar fontes verdadeiras de notícias, de coisas que tragam para você uma visão melhor do que está acontecendo no mundo, é aí que você começa a diferenciar o que é inovação do que é purpurina da inovação. De outros países e de outros mercados, de outros segmentos também. Né? Cara, eu tô em São Paulo. Tô indo muito a Goiânia. Quando eu vou a Goiânia e converso lá com os profissionais e empresas que estão lá, eu tô olhando outras coisas. Eu falo, pô, olha o que o cara fez. Isso. Cara, se isso aqui fosse feito em São Paulo, ia muito a Miami, ia muito a Portugal também. Eu tive o benefício de poder viajar muito para vários lugares. Fui fazer evento, participar como palestrante no Uruguai, no Chile. Cara, vai no Chile, vai ver o campo de inovação que esses caras têm. E a gente tá achando que é só Israel, é só Estados Unidos, é só China. Cara, o mundo tá pensando a melhoria contínua baseado na introdução da tecnologia. Feito isso, eu digo para você, tudo é tech. E o bom gestor tem que ser um cara que entende de tecnologia. Além de entender daquilo que ele tem que fazer no seu dia a dia. Ele tem que olhar para a tecnologia. Então, finalizando aí, Glauco, construtor e incorporador que acha que construir com areia, tijolo e cimento é o futuro, esse cara vai começar a perder espaço. Porque o consumidor do futuro, esse cara está interessado em outras coisas. Ele quer o tijolo, areia e cimento, mas ele quer que o tijolo, areia e cimento agregue valor para o dia a dia dele. Ele quer que o tijolo, areia e cimento traga benefício para a comunidade. Ele quer que a comunidade que ele vive se relacione bem com a marca do incorporador, do construtor, porque ele quer o desenvolvimento da região. Quando você desenvolve uma região, você começa a melhorar outros problemas políticos, sociais, econômicos. E aí a gente vai entrar numa leitura de mercado aqui, que a gente vai querer resolver o problema do Brasil e do mundo. Sim. Mas a gente não vai conseguir. Mas tem que ficar claro o seguinte, para resolver problemas, a gente tem que entender como a tecnologia resolve alguns desses problemas. E a tecnologia tem 3 pontos básicos: desburocratização, descentralização e digitalização. Outros 3 Ds aí que a gente poderia acrescentar, não é o momento ainda. Porque a gente não tem a desmonetização, o dinheiro ainda não perdeu o seu valor. Né? Então, sem querer estender, eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para quem usa e menos para quem tem. E quando a gente para aqui e fala assim, pô, eu sou construtor, incorporador, eu tenho que olhar para o problema de moradia, da necessidade, do desenvolvimento urbano, é aí que você começa a enxergar o quanto a inovação melhora aquilo que você faz do ter. Então, cara, isso aí já entrou num papo filosófico. Sensacional, Zanotto. Cara, muito bacana. Obrigado mesmo, acho que foi um bate-papo super proveitoso. Conheci mais ainda um pouco do Zanotto, a percepção sua de inovação. Acho que fica o recado final, né? Acho que a gente está aqui, esse inconformismo, Zanotto, que eu gosto sempre de citar. Quem é da tecnologia, quem é da incorporação, quem é do lado imobiliário, sempre buscar o melhor, sempre estar inconformado, né? A gente fica à disposição para continuar esse bate-papo também com vocês. Foi um prazer quem acompanhou a gente até aqui. Obrigado, uma honra novamente te receber aqui. E fica o meu sincero agradecimento a você por tudo que você já fez até aqui para Facilita. De coração, você sabe que eu tenho muita admiração pela nossa amizade, por você, pelo profissional. Você deu aqui uma aula para todo mundo. E eu aprendi muito com você. E que Deus te abençoe muito na sua jornada. Seja sempre junto aí com a gente, tá bom? Glauco, eu só posso dizer que assim,
eu que fico feliz de estar tendo essa conversa contigo, porque a gente está em polos diferentes e as nossas conversas muito são dentro de um WhatsApp. E tá de frente aqui para você, eu me sinto me sinto muito feliz de poder estar tendo esse papo contigo. Agradeço a oportunidade que você está me dando de falar com todo mundo, de participar aqui do teu podcast. E, cara, último recado que eu daria para todo mundo não tenha medo de evoluir, porque é na evolução que você começa a encontrar caminhos para que você possa ter melhores resultados. Então, esse teu podcast está fazendo isso com todo mundo. Então, que o Facilita tenha vida longa. E eu fico muito feliz de ter acompanhado lá no nascedouro dele até aqui. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.